Bom dia, meus queridos alunos da Escola Municipal Bom Jesus. Meu nome é Igor, sou professor de vocês de Geografia e neste momento estarei trabalhando com vocês o conteúdo que temos na apostila chamado a regionalização do território brasileiro. Então temos ali regionalização e região. O que são? Então, regionalização é a divisão de um território em partes ou em unidades territoriais com base em certos critérios ou princípios de ordem nacional, natural ou física, formas de relevo, tipo de clima e de formações vegetais, etc. E de ordem humana ou social, culturais, históricas, econômicas, sociais, políticas, etc. Ou ainda a combinação dessas ordens. Cada uma dessas partes recebe o nome de região. E cada uma dessas partes ou regiões apresenta características comuns. A regionalização de um território depende dos objetivos ou do interesse de quem assume essa tarefa ou esse estudo. Então é isso que a gente vai ver, pessoal. Quais são as regiões do Brasil e o porquê que elas foram divididas. Principalmente, pessoal, para facilitar essa divisão, facilitar a localização. Por exemplo, nós estamos em Mato Grosso, na região centro-oeste. Então, as características dessa região, elas são meio similares com Mato Grosso do Sul e Goiás, Brasília, Distrito Federal. Região Nordeste possui 9 estados. Esses 9 estados, eles possuem a mesma cultura, mesmo clima e assim por diante. Então, é mais ou menos isso que determina uma região, certo? Então vamos aqui para o slide, fica melhor para a gente estudar. Então vamos analisar aqui, pessoal, as regiões do Brasil. Então, a construção do território brasileiro é fruto da combinação entre o seu processo histórico, os seus aspectos humanos e naturais, resultando em um país com grande variedade de paisagens. Mas o que significa regionalizar o Brasil? E como podemos fazer isso? De acordo com a Constituição de 1988, o Brasil é dividido em 27 unidades político-administrativas, sendo 26 estados e o Distrito Federal. Ao pensarmos no domínio morfoclimático do Brasil, podemos dizer que a floresta amazônica é uma região, pois possui características naturais e humanas que a diferenciam do cerrado ou da caatinga e que se expande além das fronteiras dos estados. Podemos nos referir também que a região como um agrupamento de estados, a região norte é uma área do território composta por 7 estados, com características naturais, econômicas e históricas que os aproximam. Ou seja, a semelhança, que nem eu disse anteriormente. Então, pessoal, região norte pega lá Pará, Tocantins, Amapá, Acre, Rondônia, Amazônia, e ela forma no caso, uma região do Brasil de estados que tem a mesma semelhança cultural, econômica e climática, vegetação e assim por diante. Regionalizar o Brasil, ou seja, dividir em regiões, não é um processo fácil, pois a grande diversidade natural, cultural e econômica do nosso país permite o uso de diferentes critérios para essa divisão. Dividir o espaço em partes menores para estudá-las, as regiões, ajuda-nos a conhecer melhor a especificidade de cada lugar e a intervir em sua organização e em seu planejamento de forma mais objetiva. Então vamos conhecer algumas regiões do Brasil. Então essa arte marajoara ela está na região do Pará, da ilha do Marajó no Pará. É considerada a mais antiga arte cerâmica do Brasil. Então essa aqui é uma característica histórica da região paraense. Ou seja, pessoal, por que nesse texto está destacando sem esse vaso? Porque a cerâmica marajoara, historicamente, é uma das cerâmicas mais bem feitas, com mais qualidade no mundo inteiro, desenvolvidas por indígenas que viviam na ilha de Marajó, no Pará. No Brasil, a regionalização ela foi fundamental
para atender o planejamento do governo brasileiro para integrar todo o país em um projeto de desenvolvimento econômico centrado principalmente na industrialização e comandado pelo governo federal. Quando eu falar governo federal, presidente, certo? Bom, pessoal, assim em 1934 nasceu o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, encarregado de fazer levantamentos estatísticos sobre a população, a economia, a sociedade e as estruturas produtivas do país, para conhecê-las e ajudar a traçar os rumos do desenvolvimento. Então, o IBGE divide o Brasil em 5 macro-regiões: Norte, Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. A divisão em 5 macro-regiões foi definida em 1969, mas anteriormente outras divisões regionais foram adotadas. Observe a sequência no mapa. Então, a primeira vez foi em 1946 que teve essa divisão: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Leste e Sul. Ou seja, São Paulo pertencia à região Sul. Aí, pessoal, teve uma outra regionalização. Lembrando aqui nessa primeira, Rondônia não existia, era território do Guaporé. Aqui território de Rondônia, já passou a ser território de Rondônia. E região Norte nada mudou praticamente, né? Da primeira para a segunda, só o nome. Aí a região Centro-Oeste manteve, e Mato Grosso inteiro aqui. Observe que o Mato Grosso ele era inteiro aqui. Era só Mato Grosso e Goiás. Aí era Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul. Aí com a nova divisão, teve divisão do estado de Mato Grosso do Sul, de Goiás e o Tocantins teve essa divisão também. E Tocantins passou a ser região Norte. Região Nordeste cresceu, Bahia passou a ser Nordeste e São Paulo, que anteriormente era Sul, passou a ser Sudeste e assim por diante, certo? Então a nossa atual divisão regional é essa daqui, de 1988. Bom, em 1969 criou novos critérios e consequentemente nova divisão regional. As regiões homogêneas, definidas pela combinação de características físicas, demográficas e econômicas. Nessa divisão, as atividades econômicas são consideradas como fundamentais na diferenciação dos espaços. São elas que determinam as políticas de investimento público no planejamento de integração do mercado interno. Com a criação de novos estados, houve em 1988 uma adequação dessa divisão que manteve, porém, os critérios anteriores, como eu já disse anteriormente, a nossa atual divisão regional. Bom, só um minuto. Aqui. Bom, os complexos regionais. Então, além da regionalização feita pelo IBGE, vou minha cara aqui, em macro-regiões, há outra forma de dividir o Brasil. Essa forma é chamada de complexos regionais ou regiões geoeconômicas. Ele divide o Brasil em 3 regiões: Amazônia, Nordeste e Centro-Oeste. Observe o mapa. Aqui, pessoal, já a questão já de complexo regional. Bom, nessa divisão temos aqui a Amazônia, pegando Mato Grosso, Nordeste e Centro-Sul, nesse complexo regional. As macro-regiões do IBGE. Bom, em 1969, criou novos critérios e, consequentemente, nova divisão regional, as regiões homogêneas, definidas, no caso, pela combinação de características físicas, demográficas e econômicas. Nessa divisão, as atividades econômicas são consideradas como fundamentais na diferenciação dos espaços. São elas que determinam as políticas de investimentos públicos no planejamento de integração do mercado interno. Com a criação de novos estados, houve em 1988 uma adequação dessa divisão regional, que manteve, porém, os critérios anteriores. Vou mudar aqui. Bom,
Criada em 1967 pelo geógrafo Pedro Pinchas Geyser, a divisão em complexos regionais usa como critérios os aspectos socioeconômicos e ambientais, ou seja, o desenvolvimento da população, presença de indústrias ou atividades agrícolas e as principais características naturais, relevo, cobertura vegetal e hidrografia. Diferentemente, a divisão do IBGE não respeita as fronteiras estaduais, porque considera que os aspectos econômicos, sociais e ambientais não estão restritos aos estados. Veja algumas das características dos complexos regionais. O Amazônico é o complexo com a maior área, e a sua divisão está diretamente relacionada à presença da floresta amazônica, à disponibilidade de água devido à bacia hidrográfica Amazônia, recursos minerais e grande biodiversidade, área de expansão da faixa agrícola atual e centro industrial em Manaus. Então, essa área ela tem uma peculiaridade que é rios, florestas e áreas propícias para até o desenvolvimento da agricultura, o agronegócio. Voltou aqui, pessoal, peraí. Aí. O Nordeste. O Nordeste se destaca pela presença do polígono das secas, área com um grande problema social e econômico, onde predomina o clima semiárido. O que seria semiárido? Seco, que não chove. Pela faixa litorânea, com maior concentração populacional e pelo predomínio das grandes propriedades rurais. Então, o complexo Centro-Sul há um grande parque industrial e centros tecnológicos, agricultura com tecnologia moderna, predomínio de planados e variação de climas como tropical de altitude subtropical, além de maior concentração populacional, que é onde tem os maiores grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, o sul do país também, que tem Porto Alegre, Florianópolis, assim por diante. Aqui voltou um pouquinho, peraí. Em 1999, o geógrafo Milton Santos propôs a criação da chamada região concentrada. Ela é semelhante à regionalização feita pelo IBGE, porém coloca o Tocantins no centro-oeste e é uma junção da região sudeste e sul, porque nelas há maiores investimentos de capitais realizados por empresas multinacionais, assim como desenvolvimento científico e expansão das redes de informação. Por isso também é caracterizada por maior desenvolvimento do meio técnico, científico e informacional. Então temos aqui a regionalização do Milton Santos. Região amazônica, Amazônia, centro-oeste, que ela pega Tocantins. A concentrada, que é essa concentração aqui no roxo, né, onde tem maior população concentrada, igual aquela regionalização que eu falei anteriormente. E o Nordeste, que é a região do semiárido. Bom, então pessoal, vou ficar por aqui, tá? O que eu tinha para falar para vocês é somente isto. Aqui, pessoal, temos no final da apostila, temos umas atividades que elas são de interpretação do texto, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar no WhatsApp ou falar comigo, pedir uma orientação pelo Meet, que eu mando o link e a gente conversa, tudo bem? Então até mais, pessoal. Tenham um ótimo dia para todos, bons estudos e até mais.